Fala pessoal, no vídeo anterior eu comentei que eu iria fazer um deploy mais completo da solução, em que fosse possível fazer todos os testes e passar nas certificações da OpenID. Então, vou começar aqui uma série de vídeos para mostrar passo a passo de toda a instalação e execução dos testes na OpenID de uma solução de Open Finance. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma arquitetura bem básica, é uma arquitetura mínima para conseguir atender as requisições do Open Finance, tá? Então, para essa demonstração, eu vou estar utilizando a AWS e nós vamos utilizar um NLB, primeiramente, para passar as requisições para o nosso proxy. Tá? Esse proxy é um Nginx, então vou mostrar as configurações do Nginx. Ele vai estar atendendo a dois domínios, que eu tenho um domínio de desenvolvedor, então eu declarei lá dois FQDNs, então tem o AS, Ranieri DevBR, e o MTLS AS, Ranieri DevBR, que vai atender as requisições que dependem de MultoTLS, tá? E a gente vai passar por cada configuração também no Nginx. E tenho mais outras duas EC2, uma para o próprio servidor de Authorization Server, que é quem vai fazer toda a parte de segurança requerida aí pela OpenID, e uma outra EC2 com um projeto de demo de APIs de pagamento, tá? Porque no meio dos testes da OpenID, ele faz algumas chamadas para API de Open Finance, então você precisa escolher entre accounts ou payments. Aqui eu já fiz um desenvolvimento inicial das APIs de pagamentos, bem básica, não está fazendo todas as validações, mas já faz as validações necessárias para passar nos testes da OpenID. Tá? E esses dados eles vão precisar ser persistidos, principalmente os dados de Authorization Server. Então, esses dados eu vou fazer a configuração no Authorization Server para ele guardar esses dados num DynamoDB, também configurado lá na AWS. Tá? Aqui só mostrando as máquinas, né? Então, não vou passar por toda a criação da AWS, mas só para deixar claro, eu já tenho as três máquinas criadas, então, para atender o Authorization Server, o Proxy e a Payment. Um ponto aqui que eu notei durante os testes, tá? Que a máquina do Nginx, eu tive que aumentar um pouco a capacidade dela, então aumentei para um T3X Large. A micro começava a falhar ali dependendo da demanda de requisições, tá? Não sei se isso é por causa da complexidade das criptografias, etc., de quantidade de requisições de SSL, mas depois que aumentei, só para deixar claro, se você for fazer um setup semelhante, se atentar a isso também, tá? Aumentar a máquina do Nginx. Aqui, só também para demonstração, a tabela criada no DynamoDB. Ela foi criada seguindo as instruções que já estão lá na documentação do projeto. Então, tem a criação dos índices necessários, é uma tabela bem básica, bem tranquila de ser criada. Tá? E só mostrando um pouco da configuração do Load Balancer, né? Ele é um Network Load Balancer, que está redirecionando as requisições da porta HTTPS, então a porta 443, para um grupo de servidores, e nesse meu caso, esse grupo é um só, que é só o meu servidor de proxy, o meu servidor Nginx. Tá? E criado o NLB, ele deu para mim um nome de DNS, e este nome de DNS, que é um nome único, é um NLB só que eu tenho, esse nome único está sendo apontado nos dois domínios lá do meu registro, tá? Então, o mesmo nome atende os dois domínios, e quem vai fazer essa distinção, de fato, é o Nginx quando receber a requisição. Aí ele analisa se veio requisição do AS ou do MTLS e aplica ali as políticas necessárias para cada um deles, tá? Só lembrando aqui uma questão de certificados para esses domínios. O domínio AS, que é o host sem MultoTLS, ele é um certificado web comum, né? Um certificado chamado de EV também. Então, ele tem que ser um certificado que seja reconhecido pelos browsers, não dê nenhum problema. Para o meu caso aqui, eu estou usando o do Let's Encrypt. Você também pode usar o do Let's Encrypt para esse host, não tem problema, inclusive é ambiente de produção, tá? Isso pode ser usado, não tem problema. A única restrição é quanto ao host de Muto. Esse host ele tem que ser protegido com certificado do ICP Brasil. Tá? E só algumas entidades estão homologadas para emitir esse certificado no âmbito do Open Finance. Atualmente, nesse vídeo aqui, até o momento desse vídeo, nós temos 4 entidades. Tá? Então, eu vou até trazer um exemplo aqui que está declarado no site da Serasa, que tem lá até os valores do certificado. Tá? Então, tem a URL de onde está essa informação.
o certificado do host que não é protegido é esse Protect Web Pro EV, tá? Que é o certificado que, por exemplo, você pode usar um do Let's Encrypt de produção, tá? Já aquele host Mutual TLS é o certificado autenticador de servidor, que ele está chamando aqui. Então, para esse caso, não tem jeito, em um ambiente de produção, você tem que fazer a aquisição do certificado, tá? Aqui eu estou só dando um exemplo, você pode consultar qualquer uma das outras três aqui entidades, fazer verificação de preço, etc. Aqui é só um exemplo, eu estou mostrando porque ele está público, tá? E além desses dois certificados, tem mais dois que são necessários no Open Finance, que é o certificado de transporte e o certificado de assinatura. O certificado de assinatura, ele é usado pelas instituições que participam da fase 3, tá? Ou seja, APIs de pagamentos. Porque as APIs de pagamentos, o response e o request delas é assinado, tá? Então você precisa ter este certificado para realizar a assinatura desses payloads ou dos responses que você faz, tá bom? Já o certificado de transporte é utilizado por quem consome dados do ecossistema. Então, para instituições que são apenas transmissoras, ou seja, vamos imaginar uma instituição que vai apenas transmitir dados de fase 2, que são dados de contas, cartões, ela não precisa de um certificado de transporte, tá? Porque ela não vai consumir de ninguém. Óbvio que o grande ganho do Open Finance é você consumir dados das outras instituições. E aí, nesse caso, você vai querer fazer a aquisição do certificado de transporte, porque é só com ele que você consegue fazer esse consumo das outras instituições. Internamente no diretório, ele é conhecido como BR-CAC. Tá? Certificado de assinatura, como eu coloquei, para entidade de fase 3. Se você for um detentor de conta, você também é obrigatório disponibilizar as APIs de pagamento. Então você naturalmente vai ser obrigado também a fazer a aquisição de um certificado de assinatura, porque você vai ter que assinar os responses, né? Então são casos muito particulares aqueles que não precisam fazer a aquisição do certificado de assinatura, tá? Explicado isso, vou partir para os próximos vídeos e aí vamos começar a detalhar o deploy aqui da solução.